Olá, muito boa tarde a você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta sexta-feira, dia 28 de julho de 2023. Eu sou o Odilon Araújo, esse é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de todo o país, sempre ligadinho com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos, a partir de agora, então, com nossos destaques do jornal de hoje. O desemprego em queda no Brasil foi um recuo que chegou a 8% no segundo trimestre. O índice é o mais baixo desde 2014. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. Apesar disso, ainda são 8 milhões e 600 mil brasileiros distantes de uma atividade profissional. Palotina, 2 dias depois da tragédia. Nossos repórteres, direto do interior do Paraná, trazem ao vivo as informações sobre esta sexta-feira de muita tristeza e de trabalho na cidade após a destruição com a explosão dos silos da cooperativa Cevale. Dados inéditos divulgados pelo IBGE destacam: 1 milhão e 300 mil brasileiros hoje se declaram quilombolas, uma população que está mais concentrada na região nordeste do país. Um Brasil mais convidativo aos turistas estrangeiros. 3 milhões e 200 mil deles procuraram nosso país no primeiro semestre deste ano. O número corresponde a 92% do movimento de estrangeiros no Brasil durante todo o ano passado. Um planeta cada vez mais quente. Relatório divulgado pela ONU revela este mês de julho, que está pertinho do fim, já é o mais quente que se tem registros em toda a história e consequência direta de uma série de ações descuidadas da humanidade. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta desta sexta-feira começou. O desemprego caiu 8% no Brasil. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. Estão na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, referente ao trimestre que terminou no mês de junho. É o melhor resultado para a taxa de desemprego neste trimestre desde 2014, quando o mesmo índice apontava 6,9%. A queda foi de 8% no índice do desemprego no país. Mesmo assim, 8 milhões e 600 mil brasileiros continuam sem emprego. O número de desocupados teve baixa de 8,3% contra o trimestre anterior, chegando a 8,6 milhões de pessoas. Em relação ao mesmo período do ano passado, recua de 14,2%, ou seja, 1 milhão e 400 mil trabalhadores. Já o número de pessoas ocupadas cresceu 1,1% se comparado ao trimestre anterior, passando para 98,9 milhões de brasileiros. Na comparação anual, houve crescimento de 0,7%. A pesquisa mostra ainda que o número de empregados no setor privado sem carteira de trabalho assinada subiu 2,4% na comparação trimestral, ultrapassando 13 milhões de pessoas. Na prática, só cresceu o índice de pessoas ocupadas porque aumentou o número de pessoas trabalhando na informalidade, ou seja, sem carteira assinada. A maior porcentagem de trabalho informal foi no setor de serviços domésticos e prestadores de serviços para as famílias. Já o grupo de trabalhadores com carteira assinada no setor privado ficou estável no trimestre. São 36,8 milhões de pessoas, com um aumento de 2,8% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Os desalentados, que são os trabalhadores que desistiram de procurar emprego, registraram o menor nível desde o terceiro trimestre de 2016. Hoje são 3,7 milhões de pessoas nesta situação. A taxa de subutilização também registrou queda de 18,8%, o que significa 20,4 milhões de pessoas subutilizadas no país, o menor índice desde 2015. O rendimento real do brasileiro ficou estável em R$ 2.921, com crescimento no ano de 6,2%. Tempos de esperança, com a queda no número de desempregados. Segundo dados divulgados pelo CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, monitorado pelo Ministério do Trabalho, neste primeiro semestre de 2023, foram abertas mais de 1 milhão de novas vagas de emprego formal no país. Em Palotina, no oeste do Paraná, os trabalhos não param depois da explosão dos silos da cooperativa agroindustrial Cevale, já há quase 48 horas, que deixou pelo menos 8 mortos no interior do Paraná. Hoje, além de muito trabalho, foi também um dia de tristeza. O corpo do único brasileiro morto depois do acidente, Saulo da Rocha Batista, de 53 anos, foi sepultado.
a Luciana Macedo, ao vivo de Maringá, já daqui a pouco está aqui na nossa tela. Ela tem os detalhes de como foi essa sexta-feira em Palotina. Muito boa tarde para você, Luciana. Dias muito tristes, né, no oeste do estado. Como é que está sendo essa sexta-feira aí, que quase não há pausa para descanso, né? Muito trabalho por Palotina. Boa tarde. Olá, Odilon. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Sim, muito trabalho. As equipes do Corpo de Bombeiros estão numa verdadeira força-tarefa em Palotina. Nós aqui em Maringá estamos a mais de 250 quilômetros, mas acompanhando, né, em tempo real tudo o que está acontecendo em Palotina sobre o trabalho das equipes de resgate. Como você falou, até o momento 8 mortes foram confirmadas, 7 eram trabalhadores haitianos e 1 brasileiro. Os corpos dos haitianos estão sendo velados no ginásio de esportes de Palotina e o corpo do brasileiro já foi velado e sepultado. Outras 11 vítimas estão em hospitais da região, 3 delas foram transferidas para o Hospital Universitário de Londrina no dia de hoje, 2 foram para a UTI e 1 para a enfermaria. E existe ainda uma vítima que está desaparecida. Com a ajuda de cães farejadores, nessa madrugada as equipes do Corpo de Bombeiros já conseguiram identificar o local onde essa vítima está, mas ainda não foi possível chegar até ela por conta da grande quantidade de grãos, na verdade são toneladas de grãos. E aí, por isso, nesse momento, as equipes concentram aí o trabalho na retirada dos grãos de milho do silo 3. Esse é um trabalho que está sendo feito de forma intensa e gradual com o apoio de sugadores de grãos. Na manhã de hoje, o vice-governador do Paraná, Darcy Piana, visitou o local das explosões. Ele estava acompanhado do prefeito de Palotina, Luiz Ernesto Giacometti, também representantes da Cevale. Eles acompanharam um pouco do trabalho do Corpo de Bombeiros e viram ali de perto os estragos que foram causados. Essas explosões aconteceram em um silo de secagem de grãos na última quarta-feira, na tarde da última quarta-feira, e acabaram atingindo outros 3 armazéns e causando aí um verdadeiro cenário de guerra, um cenário de completa destruição. A Polícia Civil já abriu inquérito para apurar as possíveis causas desse incidente, e a Polícia Científica está com um equipamento de scanner 3D e um drone de grande resolução para auxiliar também no trabalho da perícia. A gente lembra que para essa operação, uma equipe com 35 socorristas de Palotina e cidades da região, além de 14 bombeiros da equipe especializada no resgate entre escombros, foi de Curitiba para Palotina. Junto com eles também 7 cães farejadores trabalham desde quarta-feira de forma ininterrupta aí na busca por essas vítimas. O governo do estado decretou o luto oficial de 3 dias e a Cevale informou que já está cooperando com as autoridades e também prestando todo o apoio às vítimas e aos seus familiares. Odilon. Luciana, muito obrigado pelas suas informações. Está aí a Luciana Macedo nos atualizando a situação em Palotina, né? São dias muito tristes por lá, claro, uma tragédia aí que impactou a cidade, né? Uma tragédia que não será esquecida tão cedo, sobretudo entre os moradores de Palotina, né? Todos os nossos sentimentos aí às vítimas, né? E ainda há a procura e há muito trabalho para a localização desta última vítima, né? Uma pessoa que está desaparecida em um dos silos lá da companhia Cevale. Mudando de assunto aqui no nosso jornal, dados inéditos sobre a população quilombola do Brasil foram divulgados esta semana pelo IBGE e indicam, hoje, mais de 1.300.000 brasileiros se autodeclaram quilombolas. A cada 10 municípios brasileiros, 3 têm moradores quilombolas. O censo realizado pelo IBGE aponta que 30% das cidades do país têm moradores quilombolas. São 1.300.000 pessoas espalhadas em 1.700 cidades em todas as regiões do Brasil, o que representa 0,65% da população total. Os números divulgados sobre a população quilombola são inéditos, pois esta é a primeira vez que o censo colocou no questionário perguntas para identificar quem se autodenomina quilombola.
O Nordeste concentra quase 70% dos quilombolas, com destaque para os estados da Bahia e do Maranhão. Juntos, eles têm 50% dos quilombolas do país. Mesmo com essa concentração, há quilombolas em todas as regiões do país e em quase todos os estados, com exceção de Roraima e Acre. Das 5.570 cidades do país, 1.696 têm moradores quilombolas. Quase um terço vive na Amazônia Legal. E olha só, 110 cidades têm metade da população quilombola do Brasil. Das 10 cidades com o maior número de quilombolas do país, 5 estão na Bahia. Em primeiro lugar está Senhor do Bonfim, com quase 16 mil pessoas que se autodeclaram quilombolas. O segundo lugar é ocupado por Salvador, a capital com mais quilombolas do país, com 15.897 quilombolas. Em Alcântara, no Maranhão, os números também são expressivos, com 84,6% da população composta por quilombolas. Em Berilo, Minas Gerais, a porcentagem é de 58,4%, seguido de Cavalcante, em Goiás, com 57,1%. Os quilombos eram espaços de liberdade e resistência, onde viviam comunidades de escravos fugitivos entre os séculos XVI e XIX. 100 anos depois da abolição da escravidão, a Constituição de 1988 criou a nomenclatura Comunidades Remanescentes de Quilombos, que foi sendo substituída pelo termo quilombola ao longo dos anos. Uma pessoa que se autodetermina quilombola tem laços históricos e ancestrais de resistência com a comunidade e com a terra em que vive. O Brasil de portas abertas a visitantes vindos de outros países. É isso mesmo. Mais de 3 milhões e 200 mil turistas vieram ao nosso país, apenas nos primeiros meses deste 2023. É um número muito expressivo, gente. Para se ter ideia, é um número que corresponde apenas até junho deste ano, 92% dos visitantes estrangeiros que vieram ao Brasil em todo o ano passado. Muito boa tarde, Odilon. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Pauta Aberta. Olha só, estou aqui em um dos cartões postais da capital de todos os paranaenses, o Jardim Botânico. E a quantidade de turistas que está aqui no Jardim Botânico, Odilon, é impressionante. Mesmo com o sol meio tímido aí, a capital dos paranaenses continua recebendo bastante turistas. E o Paraná está entre os 3 estados que mais receberam turistas neste ano, nos 6 primeiros meses de 2023, perdendo somente para São Paulo, Rio de Janeiro, aí vem o nosso estado do Paraná. Ao todo, foram mais de 3 milhões de turistas que o Brasil já recebeu nesses 6 primeiros meses de 2023. E eles vieram: Argentina com 1.300.000 turistas, Estados Unidos com 327 mil, Paraguai com 233 mil, Chile com 223 mil turistas e Uruguai com 199 mil turistas nesses 6 primeiros meses de 2023. A informação boa, Odilon, é fomentando o turismo não só aqui do estado do Paraná, mas de todo o Brasil. Eu volto com você. Valeu, Lucas. Nosso país definitivamente mais convidativo aos estrangeiros, né? E podemos dizer que não é apenas pelo período que já chamamos de pós-pandemia que estamos vivendo agora, mas está claro aí também nos números a imensa curiosidade que o Brasil desperta. E são vários pontos turísticos, né, de norte a sul do nosso país. E muitos estrangeiros curiosos em conhecer o Brasil. Bom para os viajantes, muito bom para a economia do Brasil, sem dúvida nenhuma. Vamos para o nosso intervalo agora. Nós vamos falar a seguir sobre o relatório da ONU, né, e do Instituto Copérnico, que revela este mês de julho já é o mais quente que se tem registros em toda a história. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco, agora 4 horas e 38 minutos, estamos ao vivo para todo o país. A você de casa, sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar, muito obrigado pela sua companhia. Um relatório divulgado pela Organização Meteorológica Mundial das Nações Unidas e também pelo Observatório Europeu Copérnico revela que este mês de julho, que está chegando ao fim, bateu recorde de altas temperaturas. Para os cientistas, já é considerado o mês mais quente de que se tem registros na história. E é a consequência grave também de uma série de descuidadas ações da humanidade.
Após 3 semanas de ondas de calor em várias partes do mundo, a Organização Meteorológica Mundial das Nações Unidas e o Observatório Europeu Copérnicos acreditam ter dados suficientes para anunciar que julho será certamente o mês mais quente já registrado. Para vastas partes da América do Norte, Ásia, África e Europa, é um verão cruel. Para todo o planeta, é um desastre. E para os cientistas, é inequívoco. Os humanos são os culpados. Tudo isso é totalmente consistente com as previsões e avisos repetidos. A única surpresa é a velocidade da mudança. A mudança climática está aqui. É aterrorizante e é apenas o começo. Se confirmado, o recorde deste mês quebrará o anterior, estabelecido em julho de 2019. Ambas as instituições disseram que este calor é provavelmente sem precedentes em milhares de anos. Em um discurso em Washington, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também mostrou preocupação com o aquecimento global. Estamos hoje com os prefeitos de Phoenix e San Antônio e membros da minha administração para conversar sobre a ameaça existencial da mudança climática. Vamos delinear as medidas que estamos tomando para ajudar as comunidades que, neste exato momento, como os 2 prefeitos podem dizer a vocês, estão enfrentando uma crise real em suas cidades. Os efeitos do aquecimento devido à atividade humana foram concretos nas últimas semanas. Incêndios na Grécia e no Canadá, temperaturas extremas no sul da Europa, norte da África, Estados Unidos e parte da China, que também acaba de sofrer os estragos do tufão Doksuri. As 3 primeiras semanas de julho já são as 3 mais quentes já registradas. A anomalia de temperatura constatada por Copérnicos é tamanha que não é preciso esperar o final do mês para confirmar o recorde. Na terça-feira, a rede científica World Weather Attribution concluiu que as recentes ondas de calor na Europa e nos Estados Unidos teriam sido quase impossíveis sem o efeito das emissões de gases de efeito estufa de origem humana. A temperatura do planeta já aumentou 1,2 graus Celsius em relação à era pré-industrial. Alguns tentam desenvolver medidas de emergência para que este aumento não ultrapasse os 1,5 graus Celsius, limite estipulado pelo Acordo de Paris de 2015. A Lei Seca completou neste mês de julho 15 anos. Isso ocorreu no último dia 19. E o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool divulgou um dossiê a respeito de acidentes provocados pelo uso de álcool no país. O documento revela que 10.887 pessoas perderam a vida em decorrência dessa combinação perigosa, álcool e direção, em 2021, o que dá uma média aí de 12 óbitos a cada 10 horas. O total de hospitalizações cresceu 34% no período, passando de 27 para 36 internações a cada 100 mil habitantes. Bom, diante deste cenário, nós vamos agora conversar com a psiquiatra e pesquisadora do CISA. Ela já está aqui na nossa tela. O CISA é o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool. Doutora Olívia Pozzolo, muito boa tarde para a senhora. A senhora faz essa pesquisa, desenvolve para o CISA, que é de São Paulo, mas neste momento trabalhando, avançando com suas pesquisas de Boston, nos Estados Unidos, falando com a gente. Muito obrigado pela sua presença aqui no Pauta Aberta. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, Odilon. Bom, a gente acompanha, muitas propagandas também nas redes sociais. A impressão que se tem é que todo mundo, aprecia bebida alcoólica. Mas os números do Centro de Informações sobre Álcool e Saúde mostrou que a maioria dos brasileiros, 55%, não bebe. Isso surpreende? Esses resultados surpreendem? Não é uma surpresa que a maior parte seja abstêmia, porque os dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, já mostravam isso desde 2018 e apenas nossa pesquisa corroborou com esses dados. Agora, também há uma situação que é muito curiosa, Não é a maioria, mas as pessoas que bebem, muitas delas até não admitem, não reconhecem. Por que esse quadro, entre as pessoas que bebem e que exageram e que não têm, talvez, até a avaliação, do quanto que elas bebem e dos riscos que elas passam a correr?
Realmente, quem bebe muito e exagera não reconhece esse consumo, já que apenas 13% dos bebedores abusivos não reconhecem que precisam mudar de hábitos. E muitos acreditam que apenas quem tem dependência de álcool é que teria um problema. Para a OMS, lembrando que não existe um padrão seguro do beber, mas, no entanto, o consumo moderado é aquele que apresenta menor risco para a saúde. Agora, a gente observa isso muito aqui do nosso Brasil. Essa é uma realidade apenas entre as pessoas no nosso país ou é uma realidade mundial, cultural mundial do excesso de bebida? Nós não podemos abranger esses dados do Brasil em relação a uma tendência mundial ainda. Precisa ser feito mais pesquisas. Diante dessa realidade, é possível afirmar que a quantidade de campanhas que são realizadas ou mesmo ações, para evitar realmente essa combinação fatal, e que resulte em tantas mortes, ela está em um número adequado, é preciso mais campanhas, mais ações, falta alguma ação? Como é que a senhora observa isso? Com certeza, Gilon, precisamos avançar tanto em campanhas de conscientização quanto de prevenção do consumo nocivo de álcool. Por isso é importante que os gestores públicos aprofundem as análises por meio desses estudos que investiguem as questões locais que possam estar influenciando o uso nocivo em sua população, culturalmente, a questão econômica, até a questão pandêmica. Então, é importante essa investigação do poder público também, de olhar para esses dados e promover conscientização e prevenção. Agora, o que vivemos atualmente também merece uma avaliação até de comportamento, Porque normalmente, principalmente em campanhas publicitárias, há uma associação muito positiva, que a pessoa que está com um copo de bebida na mão é uma pessoa muito bem sucedida. Essa mensagem, ela é repassada, Ela chega a uma boa parcela da população e isso tem consequências. O que a gente mais ouve em propagandas de bebida é o beba com moderação, o slogan ali mais utilizado. Mas poucas pessoas sabem o que é beber com moderação. Porém, no Brasil, o uso abusivo de álcool também, no Brasil, o uso abusivo de álcool é muito naturalizado. Porém, há certos movimentos que buscam tanto auxiliar numa redução, até na abstinência do consumo de álcool. Um deles é o Janeiro Seco, outro o Sober Curious, que mesmo de forma temporária tem crescido no mundo e tem chegado até o Brasil. Tá, agora, como é que a senhora observa também a relação do álcool ou do excesso do uso do álcool e o risco de assumir a direção após isso entre homens e mulheres? O comportamento muda a partir dessa relação entre homens e mulheres ou não é mais ou menos parecido? Quando a gente olha em relação ao olhar feminino e o masculino em relação à bebida, primeiro, ainda quem bebe mais são os homens, porém as taxas de morte e internação por uso abusivo de álcool vem crescendo nas mulheres e diminuindo nos homens. As mulheres, a gente tem que lembrar, biologicamente, somos mais suscetíveis ao efeito do álcool. Então, por ter uma menor quantidade de água, uma menor quantidade de enzimas que vão metabolizar o álcool, assim, uma menor concentração comparada, por exemplo, a homens, podem trazer consequências cardíacas relacionadas ao álcool, sofrer lapso de memória e até mesmo dano cerebral. Certo. Doutora, eu gostaria, para finalizar, que a senhora deixasse algum recado para quem está nos acompanhando, a respeito dessa cultura, que é o uso da bebida alcoólica, beber com responsabilidade, qual a realidade hoje, o que é preciso estar atento. A gente tem que saber que essas mortes e óbitos são evitáveis com abstinência ou até redução do consumo de álcool, ou até do consumo de álcool, mas de uma maneira realmente moderada. E quem se interessar mais sobre o tema pode entrar no site do CIS e nas nossas redes sociais para acompanhar conteúdo sobre saúde e álcool. Tá certo, falei com a doutora Olívia Pozzolo, direto de Boston, concedendo entrevista para a gente. Muito obrigado por toda a sua atenção, tá certo? Ótima tarde para você. Agradeço TV Evangelizar. Tchau, tchau. Valeu. Então, confirmando, conversei com a psiquiatra e pesquisadora do CISA, que é o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, doutora Olívia Pozzolo. Vamos Brasil em campo, lá na Austrália, em Brisbane, pela Copa do Mundo de Futebol Feminino. A seleção brasileira entra em campo no Brisbane Stadium para o jogo duríssimo contra a seleção da França. O duelo está marcado para as 7 horas da manhã, horário de Brasília. É jogo que vale classificação.
uma vitória e a nossa seleção já estará na próxima fase. Também pelo Grupo F, mas às 9h30 da manhã, o jogo entre Panamá e Jamaica é o outro confronto que fecha a segunda rodada no grupo. E aqui em Terra Canarinho, a bola vai rolar a partir de amanhã pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Confira. E serão logo 3 jogos marcados para as 4 horas da tarde. No Maracanã tem Fluminense e Santos. No Beira-Rio, em Porto Alegre, o Inter recebe o Cuiabá. E em Curitiba, na Arena da Baixada, o duelo será entre Atlético e Cruzeiro. Mais tarde, às 6h30, tem Corinthians e Vasco na Arena Itaquera, em São Paulo. E lá no Ceará, no mesmo horário, o Fortaleza pega o Bragantino. Às 9h, na Arena Independência, em Belo Horizonte, o jogão será entre Galo e Flamengo. A rodada segue no domingo, já às 11h, no estádio do Morumbi, o São Paulo recebe o Bahia. Mais tarde, às 4h, tem Botafogo e Coritiba, no Newton Santos, no Rio. Em Belo Horizonte, novamente na Arena Independência, o América recebe o Palmeiras. E depois, às 6h30, o confronto será entre Goiás e Grêmio na Serrinha, para fechar esta 17ª rodada. Virando a página aqui do nosso jornal, a gente muda de assunto. O número de jovens brasileiros que se aventuram como estudantes em programas de intercâmbio vem crescendo no país. Subiu 13% no ano passado. Depois de uma pausa de forma geral pelo planeta por conta da pandemia, a vontade de enfrentar estes desafios parece que voltou maior. Sem falar que são mais brasileiros dispostos a assumir grandes responsabilidades e a aprender com as culturas mais distantes. Morar longe da família e dos amigos, lidar com novos desafios e responsabilidades e resolver problemas em um ambiente estrangeiro. Sabe do que eu estou falando? Quem falou intercâmbio acertou. Mas calma, a experiência fora do país tem os seus benefícios. E um deles é a oportunidade de mergulhar na cultura e no idioma do país de destino. E essa imersão proporciona um aprendizado mais rápido e natural, fazendo com que os estudantes tenham a oportunidade de ser fluentes na língua de um país estrangeiro. É o que aconteceu com o Thiago, de 16 anos. A maioria das coisas você tem que fazer por conta própria, então acho que ajuda muito a você, descobrir novas coisas e como lidar com problemas sozinho. Ele morou 1 ano na cidade de Charlotte, na Carolina do Norte, região sudeste dos Estados Unidos. O meu inglês, eu já falava inglês, só que eu acho que meu inglês melhorou muito. Eu acho que você também acaba adquirindo uma maturidade emocional muito maior, porque você tá sozinho, então acho que você só amadurece em todos os sentidos gerais, assim. Além do aspecto linguístico, o intercâmbio proporciona uma oportunidade única de vivenciar e entender diferentes culturas, desde a gastronomia local até as tradições e valores. Os estudantes têm a chance de absorver conhecimentos que vão além dos livros didáticos. Foi a minha primeira vez, eu fiquei 10 meses lá, fiquei 1 ano letivo, então foi muito legal, fiz muitos amigos, eu participei de musicais, assim, então o máximo de atividades que eu pude fazer da escola eu acabei fazendo. Foi incrível, assim, foi um dos melhores momentos da minha vida, eu fiz coisas que eu jamais achei que eu faria. Segundo uma pesquisa da Associação das Agências de Intercâmbio no Brasil, o número de intercambistas aumentou 13%. A Verônica é consultora de intercâmbio em uma agência em Curitiba. Segundo ela, este aumento na procura está ligado com a pandemia de Covid-19. A gente parou a vida por 2 anos, então agora está todo mundo retomando e está pronto para novos desafios, uma nova experiência, estudar fora. E existem várias modalidades de intercâmbio, até de trabalho voluntário. Existe o curso de idiomas, que você vai para o país e aprende o idioma do país. Existe o high school, que você estuda durante o ensino médio, os cursos de férias, que você aprende o idioma com mais atividades. E também tem programas como voluntariado. A gente trabalha com voluntariado na África, por exemplo, e aproveita e conhece uma cultura totalmente diferente, mas também tem muito benefício. E para você que está pensando em fazer intercâmbio, aí vai uma dica. Segundo a consultora, com programação todo mundo pode fazer intercâmbio. E eu acho que a maior barreira é o medo. Não precisa ter medo, é muito legal, é uma experiência única e todo mundo consegue fazer sim. E seja qual for o destino escolhido, o intercâmbio promete desbravar horizontes e deixar memórias que durarão por toda a vida. É incrível, às vezes eu olho às vezes estou no meu telefone e eu olho as fotos antigas que a gente tirou lá e eu fico meu Deus, isso é incrível, assim, sabe? Hoje em dia às vezes até parece surreal tudo que eu vivi lá, mas então é algo que jamais eu esquecerei, assim. Com certeza recomendo para todo mundo.
É um mundo de oportunidades que vai se abrindo, né, para os jovens estudantes aí que encaram esse desafio e que aceitam encarar a oportunidade de aprender, quem sabe, né, num intercâmbio fora do país. Muito legal o número de estudantes que vem crescendo no Brasil. O Pauta Aberta desta sexta-feira está terminando. Muito obrigado pela sua companhia. Um excelente fim de semana para você. Temos novo encontro marcado para segunda-feira aqui na TV Evangelizar. Eu vou estar te esperando. Tchau, tchau.